Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que seria o nosso 56º programa, mas por motivos de força maior, infelizmente, não poderá se realizar. Então viemos aqui dar uma satisfação a vocês, né? O que aconteceu? Nós fizemos contato com a nossa querida Heloísa Pires, para que ela viesse até o nosso programa, ficou tudo certinho, né, para que em relação à data e horário. E como de costume, nós entramos em contato com os nossos convidados alguns dias antes, né? No nosso caso, nesse caso específico, nós fizemos contato com ela ontem, bem cedo, né, na parte da manhã. E nós vimos que na mensagem do WhatsApp ela não visualizou, né? Só deu aquele pequeno, um tique só, né? Em vez dos dois. E não aparecia mais a foto dela. Daí nós aguardamos um pouco mais, né? Ela poderia estar offline por algum motivo. E como isso não aconteceu ao longo do dia, nós entramos em contato com o Herculano, que é o irmão dela, para que tentasse também um contato. Ele acionou também uma outra irmã, e nenhum dos dois conseguiu contato com ela. Então, isso, inclusive, até nos preocupa um pouquinho, né? Porque isso não é algo muito comum, né, que aconteça com a nossa querida Heloísa Pires, mas, por enquanto, não temos nenhuma informação do que realmente aconteceu. Então, nós não teremos o nosso Polêmica Espírita de hoje, viemos aqui dar uma satisfação a vocês, né? Peço que oremos, né, pela Heloísa Pires, para que ela esteja bem, né? Vamos torcer que sim, né? Não tenha tido nenhum contratempo maior. E na semana que vem, daqui a pouco, inclusive, vou passar a palavra para o Paulo, mas já anunciando que na semana que vem estaremos aqui de volta, né, em mais um Polêmica Espírita. Paulo, boa noite. Boa noite, Arthur. É uma situação chata, mas infelizmente, né, acontece, né? Pode acontecer até com a gente mesmo, né, Arthur? De repente, claro. Uma batida no trânsito nos prende em algum lugar aí, né? Mas a gente fica aí prometendo o contato com ela quando puder e remarcar uma época, né, Arthur? Porque claro, é uma pessoa que seria interessante a gente poder trazer aqui, muito, né, para falar das polêmicas em relação a Herculano Pires. Inclusive, eu já falei com você que eu tinha uma pergunta para ela, né? Você sabe. Sim, sim. Tem umas coisas que soltam aí em nome de Herculano, aí, do espírito Herculano Pires, que sai de baixo, né? Sai de baixo. Não tem cara dentro de jeito nenhum. Então, aí fica aí, então, o nosso compromisso de entrar em contato com ela novamente para ver se a gente agenda uma outra data, né, para ela possa vir. E aproveitamos, então, damos boa noite a Estela, o Dinaldo, a Fernanda, João e Rita, a Shirley, o Ari Vilela. E é isso aí, gente. Fica aí, então, essa situação. Realmente, né? Isso até deixou o irmão dela um pouco preocupado, né? Ele que mora em Campinas, o seu Herculano. A Heloísa Pires mora em São Paulo, né? Então não moram perto, né? Mas ele tentou o contato, de certo, ela tem outro telefone, um telefone fixo. Acionou também a irmã dela, nenhum dos dois conseguiu nenhum contato, né? Então, realmente, também nós estamos sem saber o que aconteceu. E a notícia boa, no caso, é que na semana que vem teremos aqui de volta a Luciana Faria. Não sei se vocês lembram dela, né? Que nos trará aí estudos bastante interessantes, trabalhos novos, pesquisas novas que ela tem envidado junto com outros pesquisadores espíritas, né? Que ela esteve aqui já por 2 oportunidades, né? Em 2 programas seguidos, falando sobre a questão das chamadas interpolações, ou no livro da Gênese, né, que algumas pessoas levantaram a hipótese de que tinham sido adulterados os textos da Gênese, né? E ela veio aqui nos trazer que não foi nada disso que aconteceu, né? Foram simplesmente correções feitas pelo próprio Allan Kardec, né, Paulo? Foi interessante aquilo tudo, né?
Inclusive, é o seguinte, eu cheguei até a fazer um artigo está publicado e o outro está para sair, até que a Luciana falou para não publicar, não, que ela ia conversar comigo para algumas sugestões, mas um eu já publiquei em cima do trabalho mesmo da Luciana. Ela levantou todas as modificações entre a quarta e a quinta edição. Até questão de ponto, de vírgula, de tudo. Então, quando você vê os dados estatísticos em cima disso, você chega à conclusão que somente o autor vai mudar a vírgula, vai mudar uma letra maiúscula para minúscula, ou o contrário de minúscula para maiúscula, vai tirar uma palavra aqui dentro de um texto, vai acrescentar um S no plural, sei lá. Então, isso é só o autor que faz. Quem tem interessado em adulterar uma obra não entra a esse nível de detalhe, né? E tem, se não me falha a memória, na Revista Espírita de 1868, se não me engano, eu não lembro o mês. Tem um artigo lá, esqueci até o nome do artigo, porque ficou muito tempo parado, e que Kardec fala que vai completar alguma coisa que ele falou no livro A Gênese. Ok? Então, o item, se não me engano, é o capítulo 14 do livro Agenda, ou 15, os itens 13 a 18, por aí. Então, quando você pega essa comparação, ou seja, do que publicou na Revista Espírita, que fala que está completando o que está na Gênese, então, dois parágrafos não tem na quarta edição, mas tem na quinta. Tá certo? Então, como é que ele está falando que está complementando se está na quinta? Então, foi ele que fez, cara. Está igualzinho. Então, está aí a prova, pelo menos para mim, a prova que foi o próprio Kardec que fez essa alteração, né? Sim. E ele fazia isso. Né? Então, não vejo problema nenhum. Porque, Arthur, o questionamento inicial é de que a adulteração ocorreu em razão de sustentar alguma tese de Rustem. Tá? Mas acontece o seguinte, das modificações, nada altera. A única coisa que foi tirada em relação a alguma coisa de Rustem foi a hipótese que Kardec deu em relação ao desaparecimento do corpo de Jesus, que tem na quarta edição e não tem na quinta. E que isso aí é uma coisa de importância zero, porque ele está falando do corpo fluídico, né? Ele tinha, mas depois de morto, né? Vamos dizer assim, depois, né, de morto, e pronto. Então, contra a tese do corpo fluídico de José, não alterou em nada. Então, todo esse arcabouço que foi levantado em cima da adulteração para sustentar ou alguma coisa de Rustem, para mim caiu por terra. Então, se caiu por terra, o resto, para mim, não tem não. Hoje, tem convicção tranquila. Quando lá atrás eu vi o trabalho da Simone Privato, que eu vi a obra dela, eu falei assim, aqui não tem jeito, não. Né? O trabalho dela é muito bem feito, sim, mas só que o nível de informações que ela teve, o pessoal que veio depois dela conseguiu e ela não tinha. Então, por falta de informação, ficou, vamos dizer assim, o trabalho um pouco distorcido, né? Embora seja um bom trabalho, o trabalho ficou distorcido. Com novas informações, a coisa clareou mais. Então, para mim, não tem... Né? Hoje não tem dúvida nenhuma, Arthur. Não tem mesmo nenhuma dúvida que quem fez nem a adulteração, que não pode falar mais, as alterações, né, foi o próprio Allan Kardec. Sem problema não houve adulteração, assim, alteração. Bem, a Estela Luzes, ela que fala de Dallas, nos Estados Unidos, nos pergunta o seguinte, nos envia uma pergunta, no caso, para o Paulo, né? Ela assistiu o programa Chico Xavier, uma alma feminina. Então, a gente pode até aproveitar a oportunidade aqui, ó. Ela diz o seguinte, o palestrante Geraldo Lemos informou que a mãe de Chico Xavier esteve grávida dele, mas os benfeitores acharam que o seu corpo não estava bom para sua missão na Terra. E ela continua. Ela perde a criança, coincidentemente o Paulo estava conversando justamente comigo sobre isso, Chico Xavier, e ela fica grávida novamente de Chico com um novo planejamento reencarnatório. A pergunta é, se era um planejamento, a espiritualidade não soube fazer o papel direito? Isso, para mim, é inviável. Isso, para mim, é incoerente. Tá?
Porque se o Chico veio com a missão, e dentro da hipótese dele, que Chico é Kardec, o planejamento dele não ia ser algo assim, o corpo não vai dar certo, vamos ter que reprogramar de novo. Sinto muito, meu filho, não dá para entender mesmo. Então, essa tese deles não sustenta de jeito nenhum. Inclusive, breve, nós vamos falar sobre manifestação de espírito de pessoas vivas e vamos tocar um pouquinho desse tema de novo, bem rapidamente, porque tem a ver com o nosso tema, mas sem base nenhuma. Tudo, sinto muito, são ilações que está até cansando de tantas que tem. Realmente é uma sucessão de teses sem nenhum embasamento. Quando a gente vai, né, pesquisar um pouquinho mais, a gente vê que deixa muitos pontos aí sem qualquer explicação mais lógica, né? E a Stella Luz diz, né, exato, até que enfim alguém com lucidez. Às vezes, né, lucidez aí anda faltando por aí, né, no nosso pobre movimento espírita às vezes, né? Ô, Estela, depois você vê lá na playlist, no início nós temos uns 12 ou 15 programas que nós tocamos nesse tema, Chico ser Kardec ou não, tá? E muita coisa que nós falamos lá, você vai ver que nossa linha de trabalho é uma linha de provas, nós buscamos as fontes das coisas, é óbvio que nós temos direito de achar alguma coisa, se é achismo mesmo, mas quando a gente deixa bem claro, ó, isso eu acho que ou seja, pode ter verdadeiro ou não, mas a maioria das coisas a gente pega tudo de fonte confiável, de amigos de Chico e tudo mais, né? E dentro da nossa pesquisa, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, o psiquismo de Chico era feminino. Ponto. Não tem como discutir isso. Para mim, não tem como discutir, diante das informações que a gente tem. Tem um e-book meu lá no meu site, que deve... A perspectiva é publicar um livro impresso dele, e que fala sobre isso, e traz todas as informações, inclusive com depoimento de Chico, dizendo que aquela era a primeira encarnação dele como homem. Isso é atestado por umas 4 testemunhas, se não me falha a memória. Mas está tudo lá. O Dinaldo aproveita para... Estamos falando desse tema de adulteração e alteração, ele pergunta, mas e o céu e o inferno, teve alguma alteração estranha? Dinaldo, eu particularmente não vi essa questão da adulteração do céu e inferno. Não olhei, não sei o que mudou, deixei de dar. Eu concentrei mais, eu acompanhei um pouco mais da questão da Gênesis, tá? Mas é igual diz, mas diante do trabalho do Adair Ribeiro, do Carlos Sete, da Luciana Faria, acabou. Aí para mim, a dúvida que tinha, acabou. Quem alterou foi o Kardec, como eu já disse. Também para mim não restou mais nenhuma dúvida também não. E o pior é que essa história foi tão disseminada dentro do movimento espírita que faz alguns poucos meses, eu fui numa feira espírita que teve aqui, né, da Rádio Rio de Janeiro, inclusive, e fiquei ali numa banca de livros. E muitas pessoas falando nessa tal adulteração como se ela tivesse realmente existido. Aí eu tentei argumentar, né, até falei para assistirem aqui o programa e tudo, não sei se assistiram, mas isso está muito disseminado e tido já quase como uma verdade absoluta, né? Então, a desinformação realmente se espalhou por aí muito rapidamente. É o que sempre acontece. Por isso que a gente sempre fala, né? Fiquem atentos, pessoal, ao que acontece no movimento espírita, né? A gente percebe que as casas espíritas e nós mesmos, espíritas, ficamos às vezes muito fechados nas nossas bolhas. A internet, ela veio justamente nos auxiliar nisso, para que a gente receba as informações, tenha as informações numa velocidade muito maior. Então, é preciso que a gente fique antenado e não comprar, né, certas coisas de primeira, né? A gente precisa pesquisar um pouco mais. Arthur, Uhum. eu vou compartilhar um negócio de tela aí, aquilo que eu falei, que eu consegui achar o meu levantamento aqui, só rapidinho, só para o pessoal ver tranquilo. Que a coisa é... Qual que é o... Caraca.
Eita, tem que achar qual aqui que eu vou compartilhar. Isso. Tá aparecendo aí, Arthur? Tá assim, vou adicionar a transmissão. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse... Aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, tá, gente? Não tem nada mais do que isso. Então, o texto que tem a diferença, ou que tem a fala de Kardec. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é publicado na Revista Espírita de 1868, mês de junho. Então, ele diz, ó, o fenômeno da fotografia, do pensamento se ligando ao das criações fluídicas, é por isso que eu achei esse texto, descrito em nosso livro A Gênese, no capítulo dos fluidos, para maior clareza, reproduzimos a passagem deste capítulo, onde esse assunto é tratado e o completamos com novas observações. Ok? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho o texto da 4ª edição e tenho aqui o texto da 5ª edição. Então, eu vou tentando trazer aqui, ó, tá vendo? Comparando, tal. Uhum. Cada item lá, comparando. Aqui, assim, tem diferença muito pequena na forma de escrever, mas o teor é o mesmo. Então, eu considero que é a mesma coisa, tá? Então, aqui já começa a ter, ó. Olha, você vê, esse aqui da 4ª edição, que era esse texto desse tamanho aqui, ele virou praticamente esse pedacinho aqui. Olha, você vê quanta coisa que tirou. Uhum. Né? Mas o mais interessante é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Não, aliás, é esse aqui, ó. Tá vendo aqui com o fundo amarelo? Eu pus o fundo amarelo para destacar. Então, ele está na Revista Espírita, não está na 4ª edição, mas aparece no da 5ª. Quem fez esse texto? Kardec. Então, quem fez foi para a 5ª e quem fez? Kardec. Então, não tem jeito. Então, é este aqui e este aqui, ó. São 2 parágrafos. Uhum. Tá? Então, aí, para mim, aqui resolveu a questão. Tá? Então, é este material que está aqui parado, esperando a Luciana falar alguma coisa para ver o que a gente faz, né? Para divulgar isso aí. Mas a comparação está aqui, não tem muito trabalho, não, é só mesmo visual, já dá para distinguir que não tem nada a ver do que as pessoas andam falando, né? No baixo mesmo. Parece que as pessoas, quando pegam uma opinião, não quer mudar de ideia de jeito nenhum, fica defendendo o indefensável. Tá? A minha posição é a seguinte: quando me provar que estou enganado, eu mudo de opinião. E recentemente aconteceu isso, você sabe, né? Uhum. Então, em função de uma fonte que eu trabalhei, a fonte dava que uma certa prece foi feita por Chico, e nessa prece feita por Chico tinha 2 momentos em que ele usava o gênero feminino, então eu trabalhei isso como Chico, o inconsciente do Chico entregando a ele, né? Mas, na verdade, a prece não é de Chico, né? A prece é de Memei, me deram a fonte, eu fui lá no livro, a prece estava lá. Aí, o que eu fiz? Nos meus textos aqui, que eu tenho, eu simplesmente tirei essa referência. Nas lives que eu já tinha feito e tinha falado sobre isso, eu coloquei uma observação nos comentários para que o público desconsiderasse essa informação, tendo em vista que a prece não é de Chico, mas de Memei. Bom, acabou. Simples assim. Né? Não doeu nada, viu, Arthur? Não doeu nada. Entendeu? Qual o problema, pô? Entendeu? O problema que nós temos notado é que muitas teses são lançadas sem um devido aprofundamento. Então, está faltando um pouco de cuidado de alguns, né? De antes de lançarem suas teses a título de novidade, é preciso fazer uma pesquisa, né, minimamente aprofundada para depois levar ao público. Kardec, inclusive, fez essas considerações, né? Que antes que algo fosse publicado, que realmente... se tivesse todo o cuidado, se fizesse toda uma pesquisa detalhada para não levar ao público informações equivocadas, né? Então, está faltando um pouco isso por aí, às vezes, né? Bem, o Dinaldo Santos aproveita e faz uma pergunta aqui, ó. Dos assuntos abordados nesse programa, qual foi o mais polêmico?
Tem tantos, né? Mas eu, particularmente, considero essa questão do Chico Xavier o mais polêmico, porque é o que está, né, Paulo? Tá O pegando até mais hoje. em voga por aí. Hã? Tá pegando até hoje. O pessoal parece que não escuta o que a gente fala. É. Né? Então, aqui, Arthur, você falou o negócio de Kardec aí. Vamos ler o pensamento de Kardec aqui, que eu acho que é bem apropriado. Esse pensamento, inclusive, eu achei recente, porque eu tenho o hábito de reler a Revista Espírita, embora dessa vez eu não estou relendo mesmo, eu estou só vendo uns textos lá, lendo com mais calma, outras coisas eu estou pulando, mas encontrei essa frase de Kardec dentro de um contexto. Para bem conhecer uma coisa, é necessário tudo ver, tudo aprofundar, comparar todas as opiniões, ouvir o pró e o contra, escutar todas as objeções e, finalmente, aceitar o que a mais severa lógica pode admitir. É o que nos recomendam sem cessar os espíritos que nos dirigem. Pronto, é isso aí, meu. É isso que nós estamos fazendo. O tempo todo. Aí. E a pesquisa, ela não termina, né? Você veja que você está sempre aí ou acrescentando coisas, ou corrigindo uma coisinha aqui e ali, porque novas informações sempre estão aparecendo, né? Eu falo assim, como eu tenho o pleno domínio de colocar e tirar coisas do meu site, eu faço o que eu quero. Para mim, eu mudo uma palavra. Era para ser dar, é de. Eu mudo e chego lá no meu site que eu mudo o texto. Não custa nada. 2 cliques resolveu tudo, cara. Então, não tem preocupação nenhuma. Mesmo as obras impressas, a coisas novas que eu acho, eu jogo lá para uma possível segunda edição, terceira edição, vou jogar meu texto lá, um texto novo. Se surgir a chance de fazer uma outra edição, eu vou mandar esse texto atualizado. Eu tenho texto, para você ter ideia, eu não sei se é o do Perispírito, ele já está na 37ª versão. Só para você ter ideia, 37ª versão. Você vê que como que eu mudo toda hora. Achei uma coisa interessante, eu vou lá e coloco. Ué, tem que ser assim, não tem jeito, né? Sim. A Estela também diz aqui, na própria lista para se formar a Biblioteca Espírita, Kardec seleciona livros que são contra o Espiritismo. São importantes para sabermos quais são os pontos de vista da oposição. Realmente, aqui a gente precisa ter cuidado em relação à Biblioteca Espírita, a gente realmente deve colocar de tudo, né, os prós e os contras. O problema é quando nós colocamos nas livrarias espíritas para vender livros antidoutrinários, né? Aí realmente é como se estivesse carimbando ali o conteúdo desses livros. Então temos que tomar esse cuidado. Fernando Linhares dizendo, Paulo, pesquisador incansável. Enfim, o pessoal aqui participando, né? E o pior é cegamente acreditar na tese que Chico foi Kardec e acusar o Paulo Neto de humilhar Chico Xavier. Realmente tem nas redes sociais aí anda um grupo, não é nem um grupo, né? Um indivíduo aí que não diz quem é, né? Que anda fazendo essas afirmações aí, mas não mostra nada, né? Inclusive o Paulo em breve vai estar trazendo, né, algumas questões novas considerações novas sobre essa questão aí de Chico Xavier ter sido Allan Kardec e também as reencarnações de ambos, né, Paulo? Inclusive assim, a coisa chega no nível tal que foge a qualquer tipo de bom senso. É pena que a Heloísa não está aqui hoje, porque eu ia fazer uma pergunta para ela. O que acontece? Tinha um programa Limiar da Manhã, que era coordenado pelo Herculano Pires. Sim. E numa data lá, não me lembro exatamente o ano, ele convida o Chico para fazer uma entrevista com o Chico. E nessa entrevista com o Chico, uma das coisas que foi perguntada a respeito da reencarnação de Allan Kardec. E aí o Chico coloca muito claramente que ele não tem informação nenhuma, tipo assim, Emmanuel nunca me falou, não sei onde que está, né?
Aí o Herculano Pires falou, não, Chico, é isso mesmo, infelizmente é uma onda de reencarnações de Kardec, E aí o que acontece? O Herculano Pires desencarnou, pouco tempo depois, eis que nos aparece o espírito Herculano Pires, bem entre aspas, trazendo a mensagem, né, dizendo, eu me enganei, Chico é Kardec sim. Ah, meu Deus do céu. Isso está numa poesia, não é tão direto assim, não, está na poesia, mas a conclusão é essa, tá, gente? Bom, aí o que a gente analisa? Ó, primeira coisa, o Herculano jamais poderia ter falado que ele se enganou. O que a gente tinha que ter falado assim, ó, o Chico mentiu. Porque ele ouviu do Chico. Eu achar que o Chico é Kardec, sem nada, eu estou achando, eu me enganei. Mas se o Chico me falar que ele não é, aí eu não estou enganado. Ele que está me enganando. A diferença é muito grande. Tá? A diferença é muito grande. E não bastasse isso, ainda vem também mensagens de Arnaldo Rocha falando que enganou, também vem do Henrique Rodrigues falando que enganou, e sempre do mesmo núcleo mediúnico, da mesma época, são pessoas da mesma família. E você vai acreditar nisso, Arthur? Eu não, sinto muito. Realmente. Bem, acrescentando um pouquinho que não acrescentando, né, o que o Dinaldo disse, né, ele perguntou qual foi o tema mais polêmico, isso realmente é difícil de medir, mas no meu entender foi realmente essa questão, e tem sido essa questão de Chico Xavier ser Kardec pela insistência, né, de alguns em afirmar isso, né? Outra questão também que nos preocupa, que já foi tratada aqui, foi a questão das previsões para 2057, né? Enfim, né, se a gente fosse tratar essa mesma questão que nós já citamos, da dita adulteração do texto de A Gênesis, também muito polêmica, teve uma repercussão muito grande. Então, a gente aproveita, né, para convidar vocês para assistir esses programas, quem não assistiu ainda, né, faça aí uma maratona, vá assistindo aos poucos, que tem muita coisa interessante, inclusive temas que vão ser lives que vão ainda surgir, né, que vão ainda acontecer, por vezes até se utilizam dessas informações desses outros estudos, né? Então vale a pena aí que vocês aí ficam bem informados sobre os mais variados temas e sabem o que anda correndo no movimento espírita, além, obviamente, que é o mais importante, adquirirem um bom cabedal de cultura espírita, uma vez que o nosso objetivo aqui é estudar e divulgar a doutrina espírita. E o mais não é isso, Paulo? O mais importante dentro da nossa proposta, do Arthur e minha, é que nós não temos intenção de convencer ninguém que nós estamos certos. Sim. E vão atacar o cara porque ele é contrário a gente, como se faz por aí. Nós passamos informações e julgamos o povo. Vocês que vão avaliar se nós temos sentido ou não. Caso ocorra de algo que a gente está falando não está de acordo com a realidade ou com a verdade, nós pedimos, por favor, que nos avise, porque se tiver errado, não vamos mudar de opinião, desde que nos prove. Agora, eu sempre digo, né, Arthur, é o seguinte, agora não vem com achismo, não, porque achismo por achismo é o que comeu, né? Então, agora, comprove, meu filho, sinto muito, eu vou dar uma palmatória, vou mudar de ideia, mudar de posição, não estou nem aí, sabe? Eu acho que é o seguinte, igual eu sempre coloco, eu não quero ser o dono da verdade, mas quero estar passando a verdade. Então, vai. Se aqui que eu estou passando é mentira, vou passar até a verdade vem de ponto, sem doer nada. Então, é isso aí, Arthur. Vamos encerrar o nosso programa, então, agradecendo a participação de todos aí. E na próxima semana estaremos aí de volta, se Deus quiser. Isso daí, né? Pedimos aí desculpas pelo acontecido, né? Mas com certeza a Heloísa Pires, no outro momento, estará aqui com a gente. Teve um probleminha na minha internet, né? Então, Guilherme pergunta que horas que inicia, Arthur? É sempre às 8 horas.
Isso, sempre, né? Toda quarta-feira, às 20 horas, estamos aqui no Polêmica Espírita. Né? Então, convidamos a vocês, como dissemos anteriormente, que assistam os programas passados, são todos atualíssimos, né? Continuam atuais, né? Enfim, e compartilhem, né? E deem seu like, compartilhem também com pessoas que vocês acreditam que vão apreciar esses estudos e, portanto, nos vemos na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, de 20 horas, em mais um Polêmica Espírita. Então, tenham uma boa noite, pessoal, e nos vemos em breve na próxima quarta-feira. Até lá.